Olá, bom dia. Estamos mais uma vez buscando levar a palavra de Deus para vocês que estão em casa. Nesse estudo, um breve estudo que a gente preparou aqui, e que são as mentiras que nós aprendemos acerca do dízimo. Muitos são os pastores que estão ligando para mim, refutando no meu Face também essas mensagens, mas contudo não provam dentro da palavra de Deus, dentro da Escritura, a base para que hoje se dê o dízimo. Alguns falam que sem o dízimo é impossível manter a obra do Senhor, nosso Deus, e eu digo, meus amados, na igreja primitiva, não existia. A Bíblia diz que Pedro, numa das suas pregações, foram 3.000 pessoas que foram convertidas, né? Depois, em outra ocasião, mais 2.000, e aí vai, quer dizer, existia lá, dentro da palavra de Deus, está próximo a 10.000 pessoas convertidas, e essas pessoas não tinham ainda a prática do dízimo, né? Essa prática ela foi oficializada no ano de 585, mais ou menos, 588, pelo Carlos Magno. Quem quiser depois pesquisar, que busque pesquisar. O dízimo que se paga nas igrejas hoje não são o dízimo instituído pela lei de Moisés, certo? Mas sim pelo governador, um imperador chamado Carlos Magno. Então é isso que a gente tem que ter em mente, né? Jesus não mandou que construíssemos templos, igrejas, prédios, aliás. Ele falou que onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, ele estaria no meio, ele estaria ali. A sua ideia, né, ainda estava ali. Então, o que nós temos que entender é isso. Nunca precisou, até porque a igreja primitiva ela era perseguida. Ela não podia ter um templo com o nome igreja fulano de tal, igreja ciclana. Não podia, porque ela era uma igreja que sofria perseguição por parte do Império Romano, então não podia estar exposta. Pelo contrário, se reuniu em secreto, muitas vezes em locais muito ermos. Então essa era a realidade da época, né? Essa prática de criar templos, criar igrejas, surgiu depois, já no ano 300 e pouco, né, com Constantino, que veio a supostamente dizer que era convertido, e trouxe toda uma cultura pagã para dentro da igreja, que é o que nós vemos hoje. Bem, então só uma breve explicação para que a gente possa comentar hoje. Quero ser breve, mas esse hoje é mais complicado, mais demorando. E nós vamos conversar sobre a sexta mentira que a gente aprendeu. O cristão que não dá o dízimo será vítima do devorador. Pronto, essa é uma afirmação terrível, né? Eu queria saber onde está o evangelho. O evangelho é a boa nova. Será que isso é um evangelho? Será que isso é uma boa nova? Será que isso é uma coisa maravilhosa, uma notícia boa? Dizer que se nós não contribuirmos, primeiro que vamos perder a salvação, porque estamos debaixo da maldição. E depois que vem um devorador, rapaz, vai acabar tudo que a gente tem. Então, bem, um bicho cruel, assustador, e muita gente dá o dízimo com medo desse devorador, certo? Então, muitas vezes o devorador é você mesmo, que não sabe planejar, né? Que não faz um planejamento, que não planeja seus gastos, sua economia, e às vezes mete o pé pelas mãos e acaba se dando mal ao final do mês. Quando lá em Malaquias fala sobre o devorador, ele está falando justamente do que acontecera, algo relatado lá no livro de Joel, que diz assim, no capítulo 1, versículo 4 de Joel, diz assim: o que deixou o gafanhoto cortador comeu, o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador comeu o gafanhoto devorador. Pronto, esse é o devorador que está nas escrituras. Não tem nada a ver com o demônio, com o espírito de demônio, não tem nada a ver com algo que vem sobre a pessoa que não dá o dízimo. O que Malaquias está relatando é o que a gente viu lá no livro de Joel. O devorador, portanto, é um gafanhoto. Tem um gafanhoto cortador, ele veio na lavoura, comeu e deixou uma parte. Depois veio outro gafanhoto, chamado migrador, que também comeu, deixou um pouco. Depois que o migrador veio o gafanhoto devorador, e comeu tudo. E depois veio o destruidor. Então são um tipo de gafanhotos
que tinha na lavoura. Naquela época, quando o povo de Israel não obedecia o Senhor, vinha sim os castigos sobre ele. E dentre eles era o castigo, era justamente ali onde eles mais necessitavam, que era a questão da lavoura. E por conta disso entrava essa situação. Mas o livro de Malaquias, em toda a sua essência, ele é voltado simplesmente para os pastores. É o exemplo que ele dá para o pastor. Pastor não, aliás, o sacerdote. Estou até me confundindo aqui com o pastor. O sacerdote, que realmente não davam o dízimo, os dízimos, que aliás não fala nem dízimo, fala dízimos. Então quem dava os dízimos era o sacerdote. Eu dava o meu dízimo, no singular. No plural era o sacerdote que era responsável por todos os dízimos, né, que entrava no templo. E naquele tempo, por que Deus estava falando com eles acerca, chamando a atenção para que eles se consertassem? Porque eles estavam ofertando para Deus animais defeituosos, animais doentes, animais cegos. Então estavam dando o pior e estavam roubando o que vinha de melhor e dando o pior para Deus. Por isso que Deus vai e chama a atenção deles, né, para que eles pudessem agir dentro da obediência, e assim Deus ia repreender o devorador. Está lá no versículo 11. Né? Então o devorador aqui é justamente gafanhoto, não tem nada a ver com o espírito de destruição, certo? E Deus chama o meu grande exército, lá no Joel 2, 22 e 27, e diz: repreendei o devorador. Significa espantarei a praga do meio de vossa plantação, que são os gafanhotos, né? Você também pode conferir lá no livro de Levítico 11, 22 e Naum 3, 16 também. Ele fala sobre esse assunto. Amados, então, esse negócio de que o devorador é um demônio, né? É um demônio, isso é a maior falácia, a maior mentira. A gente chama da teologia do medo, né? Porque na atualidade existe vários tipos de forma de ganhar dinheiro dos outros. Ou você usa a teologia da ganância, que é ali que você vai dar e receber em dobro, vai plantar uma semente e vai colher muito mais. Isso é a ganância. A gente sabe que isso é ganância. Ninguém está dando ali porque é temente a Deus, porque ama Deus. Está dando porque quer ganhar algo torto, tipo uma loteria. Outra é a teologia do medo, que é essa forma aí assustadora que tem. Ou o cidadão dá o dízimo dele na igreja onde ele está se congregando, ou então vem um devorador e acaba com tudo. Né? Então, das duas, uma. Ou o cidadão faltou aula de interpretação bíblica, quem tem essa tese, defende essa tese, ou sobra nele muito mau caratismo, para ele poder estar afirmando que o devorador é um demônio. Né? É um demônio, que não é. Então, meus amados, fiquem tranquilos, não existe esse negócio de devorador, certo? Não existe isso, biblicamente não existe. Quem pregar isso aí está mentindo e descaradamente. Então, procurem estudar a palavra de Deus. Convoco mais uma vez a cada um a estudar a palavra de Deus, a buscar mais conhecimento na Escritura e não se deixar levar, levar pela mentiras que contam por aí. Então, vamos ser como os bereanos. A igreja de Bereia, ela, mesmo sendo Paulo pregador da palavra, eles buscavam realmente saber se aquilo tinha fundamento nas Escrituras. Então, busquem conhecer mais. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade vos libertará. Essa é a libertação que ele está falando. Se você conhece a palavra de Deus, você está livre, amado, de ser enganado. Você está livre de ser usurpado o que você tem. Então fique na paz do Senhor. Que Deus os abençoe grandemente nesse dia. É um desejo do meu coração para você, amado, que está acompanhando esses vídeos. Fique na bênção.